Bom dia, boa tarde, boa noite, o Gão falando. Hoje a gente vai continuar a nossa conversa a respeito de autodesenvolvimento e para hoje eu trouxe o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nesse livro, o Daniel Kahneman, ele divide o nosso raciocínio, o raciocínio do homem, em dois tipos de raciocínio, que ele resolveu chamar de Sistema 1 e Sistema 2. No Sistema 1, a gente vai ter o raciocínio do estilo automático, né? Todo raciocínio que for automático vai ser considerado Sistema 1. Por exemplo, se eu pergunto, qual a cor da camisa que você está vestindo agora, nesse momento? Você dá uma resposta automática, você bate o olho e já responde, você não precisa se esforçar para responder esse tipo de pergunta. Por outro modo, o Sistema 2, ele leva em consideração o esforço. Então, por exemplo, se eu pergunto para você quanto que é 37 vezes 64, você vai ficar ali, deixa eu fazer um cálculo. Algumas pessoas vão responder isso com mais rapidez, outras pessoas com mais dificuldade, algumas outras vão precisar, entrar ali e fazer uma equaçãozinha para conseguir responder a questão, outras pessoas vão pegar a calculadora e vão fazer o cálculo porque é um esforço muito grande. A resposta do Sistema 2 é uma resposta muito interessante porque ela é meio que primitiva, ela inclusive envolve ali o dilatamento da pupila, o consumo por parte do cérebro de uma maior quantidade de açúcar, e tudo isso gera um reflexo muito grande na maneira com que você vai direcionar a sua atenção. O nosso comportamento ele é guiado muitas vezes por respostas automáticas e por respostas complexas. Nas respostas automáticas, a gente pode ter, por exemplo, várias atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Se elas não exigem um esforço, eu consigo executar várias coisas ao mesmo tempo. Contudo, você não consegue fazer ao mesmo tempo duas atividades complexas. Imagina você fazer dois cálculos de 75 vezes 36 ao mesmo tempo que você faz o cálculo de 42 vezes 125. São atividades que exigem muito mais da sua atenção. Essa atenção direcionada e automática que as pessoas têm. Por exemplo, quando o jogador de futebol ele chuta a bola sem pensar e consegue acertar o gol, que essa atenção ela foi uma atenção direcionada, ela flui naturalmente, como se eu conectasse o que precisa de raciocínio com o que é automático. Se eu fizesse essa conexão direta, eu tenho ali um estado que ele chama de estado de fluxo, que conecta a racionalidade com o ato automático. Então, se eu verifico muito as tarefas, se eu checo com frequência esse tipo de informação, eu estou usando muito mais o Sistema 2 do que o Sistema 1. Isso tudo é um sinal de que você pode estar tendo esgotamento do Sistema 2, por excesso de controle, que talvez respostas automáticas passassem a trazer um alívio maior para que você possa ter um desempenho melhor nessas atividades. A gente entende que isso reverbera em muitas coisas, reverbera no comportamento de compras. Muito disso leva a uma análise da economia, a economia como um todo, porque a economia ela não é feita apenas do movimento de uma pessoa, mas do comportamento de várias pessoas aglomeradas que vão ou de forma automática ou de forma controlada tomar decisões. E essas decisões, quando levadas para o mundo dos negócios, essas decisões elas são diretamente relacionadas com os dois sistemas. O autor ele enumera várias e várias situações em que tanto o Sistema 1 quanto o Sistema 2 geram disfunções nas nossas vidas e que a gente tem que entender isso e se proteger, porque às vezes a gente pode cometer equívocos por conta dessa falta de zelo na nossa decisão. A decisão é automática, ela pode sim levar a situações que não são tão boas para a gente.
E se a decisão ela não é automática, ela também pode levar a situações que são complicadas. A primeira dessas situações que o autor traz é a situação de priming. Ela é uma decisão que ela é meio que influenciada indiretamente. É uma falha do sistema 1 em que a gente vai enxergar elementos que influenciam na decisão das pessoas. A marca, por exemplo, ela vai querer te influenciar, vai querer que você seja estimulado a consumir para que no futuro ela tenha mais resultado de receita. Então o priming vai utilizar das associações que o cérebro faz de forma automática para direcionar a sua decisão. Ele vai utilizar imagens, vai utilizar sons, quando a gente tende a acreditar em coisas que talvez não sejam verdades, mas por algum motivo elas se tornam verdades para a gente. Imagina que você ouve uma frase afirmativa hoje, amanhã você ouve essa mesma frase afirmativa, depois de amanhã você ouve essa mesma frase afirmativa, e assim por diante, aquilo vai se tornando familiar para você. E essa familiaridade é o que vai trazer o tom de veracidade para a afirmação. O governo utiliza ela de forma muito frequente. Para quê? Para persuadir o maior número de pessoas, a fim de que elas acreditem naquela verdade que foi fraseada de forma tão frequente e tão familiar, que você acaba tornando aquilo como uma verdade para você. Isso só acontece porque a gente deixa isso acontecer, né? O que se torna familiar é uma associação por falha do nosso sistema 2, porque o sistema 2, ele por ser mais complexo, ele é um sistema preguiçoso, que a gente não quer se esforçar para investigar se aquela familiaridade é um fato real. E a gente tem que saber como que o sistema 1 é influenciado em determinadas tarefas. Por exemplo, o sistema 1 tem um desempenho muito superior quando a pessoa está de bom humor. Contudo, quando a pessoa está de mau humor, esse desempenho é reduzido. Eu fiquei realmente impressionado com uma dessas pesquisas que chegou a essa conclusão, que se eu preciso do sistema 1 e do sistema 2, sei que os dois têm falhas, sei quais as principais influências nesses dois sistemas, sei quando usá-los, caracas, provavelmente eu posso aumentar minha performance. Por exemplo, para tarefas automáticas, eu sei que preciso estar com bom humor. Quando a gente toma decisões precipitadas, o sistema 1, ele geralmente atua nessa resposta automática e nos causa um desvio do que é de fato a realidade. Isso acontece porque o sistema 1, ele é automático e o sistema 2, ele muitas vezes é preguiçoso. Imagina que numa situação de cansaço mental, em que o sistema 2 ele de fato não vai ser utilizado, a gente vai dar respostas automáticas a determinados estímulos, e esses estímulos, por ocorrerem em determinadas situações, eles são muito persuasivos, né? Então imagina que você está na frente da televisão, está cansado depois de um dia longo de trabalho, que você usou muito do sistema 2, muito mais do sistema 2 do que o sistema 1. Então naquele momento você senta na frente da televisão e começa a absorver informações por meio do seu sistema 1. E o sistema 1, ele tende a acreditar em todas aquelas informações, porque ele dá respostas automáticas. E muitas vezes o sistema 2, que ele de fato seria o responsável por gerar aquela dúvida, por te colocar naquela situação de descrença, de preocupação, né? Ele não é acionado pelo cansaço, pelo esvaziamento da sua força cognitiva. Então você dá respostas automáticas e fica muito mais tendente a aceitar
um argumento de uma loja que bota uma propaganda ali naquele momento e você aceita aquilo com uma naturalidade. E como a gente bem sabe, as propagandas elas acontecem de forma frequente, provavelmente você vai ser atingido pelaquela ilusão de veracidade. Você provavelmente vai acreditar naquela mensagem simplesmente porque você está cansado demais para questioná-la e porque ela está acontecendo o tempo todo. Todos os dias que você assiste televisão, ela aparece para você aquela mesma propaganda. Isso de fato coloca o consumidor na berlinda, porque entrega todos os pontos fracos do consumidor para as grandes empresas. Outros estudos dizem que o efeito do sistema 1 em suas respostas automáticas é tão grande, tão relevante, que ele influencia inclusive na sua percepção das coisas. Como aquele julgamento do sistema 1 ele é automático, ele acontece em milissegundos. E esses milissegundos são determinantes para você escolher algo. E essa resposta, ela muitas vezes gera na gente o que a gente chama de efeito halo. Efeito halo é quando você generaliza aquela verdade como uma verdade absoluta e torna, por exemplo, um produto que foi bem apresentado nos primeiros segundos como um produto que vai ser consumido. Isso também pode ser muito bem levado para as reuniões. Não é por mal que as pessoas que fazem com frequência reuniões sabem como as impressões geram efeito. A roupa que você está vestindo, o tom de voz que você está usando, tudo isso gera muito impacto naquela reunião em si, naqueles milissegundos. Pode ser numa entrevista, numa negociação, numa entrevista de trabalho, numa entrevista para o jornal. Foram feitos estudos que de fato confirmam que essas primeiras impressões geram efeito. O sistema 1 também traz várias outras falhas, como, por exemplo, a situação da resposta automática. Vamos lá. Imagina que você foi questionado sobre uma coisa muito difícil. A partir do momento que o cérebro é questionado sobre uma coisa muito difícil, ele vai buscar uma resposta muito mais fácil para aquela pergunta muito difícil. Então ele vai reinterpretar a pergunta para uma situação que seja possível de ser respondida, e essa interpretação ela vai induzir a uma resposta que não necessariamente é a resposta daquela primeira pergunta. Por isso que muitas vezes nos debates a gente vê a pessoa respondendo o que não foi perguntado, mas agora a gente entende que aquela resposta, na verdade, não foi uma maneira de se esquivar da pergunta. Isso é um padrão do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele automaticamente entende que a pergunta é outra, porque ele não sabe a resposta da primeira pergunta. Mas isso acontece num centésimo de segundo, uma coisa que é tão rápido que a gente não consegue perceber. Então, o autor ele define que a pergunta original ela é a pergunta-alvo, ele diz que essa é a pergunta-alvo, e que a pergunta que a gente faz essa interpretação, que é automática, ela se chama pergunta heurística, né? Então, por exemplo, a pergunta-alvo: quão feliz você está hoje? Né? Automaticamente, o nosso cérebro cria uma pergunta heurística que poderia ser, por exemplo, como está o seu humor hoje? Né? A diferença é muito grande, porque na pergunta 1, a pergunta é muito mais complexa. E o cérebro acaba, para a pergunta 2, a pergunta heurística, acaba transformando essa pergunta que é complexa numa pergunta muito mais simples, uma pergunta praticamente de eu estou de bom humor ou eu estou de mau humor. Isso é muito interessante. Então já deu para ver que o assunto é complexo e que o assunto é longo, e a gente vai continuar essa discussão no nosso próximo vídeo.